Grilhões partidos. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Evangelho, capítulo 5, item 6. Capítulo 3. Penosas reflexões. Sem dúvida, para o coronel Constâncio e senhora, o desequilíbrio que vitimava Esther significava inominável tragédia. Logo passados os terríveis primeiros dias em que a surpresa conseguira obliterar a lógica do raciocínio ante os acontecimentos, adveio a intolerável adaptação à realidade. Esther enlouquecera, e o processo que a aturdia se caracterizava por parcas possibilidades de recuperação. O fantasma do desespero rondava, portanto, a família vencida em prostração moral indescritível. O tempo transcorria lento, traumatizante, desanimador. O especialista encarregado de assistir a jovem não ocultava a estranheza em face do comportamento inusitado da enferma. O quadro clínico era desalentador, tal o desgaste orgânico de que se via o objeto. Atendida pelo eletrochoque após a convulsão e o repouso, não retornava à lucidez como seria de desejar, por um momento sequer. A prostração sucedia surpreendentemente maior tresvario. A jovem, de lábios de mínio, jamais proferira expressões obscenas, pois fora educada com refinamento, sem maior condicionamento inconsciente de vis palavras. Agora exprimia maquinal verbetes infelizes para esbordoar moralmente o genitor, qual se estivesse dominada por ignominiosa força inteligente que a governava, desgovernando-a. Na literatura psiquiátrica que compulsara, refletia o esculápio. A paciente não tinha menequema, era especial, porque mudava de características a todo instante, como se voltivoando em personalidades estranhas. Reagia à convulsoterapia de forma negativa, e a terapêutica do sono não conseguira o êxito cobiçado. Recusava-se a alimentação como se estivesse com a boca impedida, fazendo-se mister obrigá-la a alimentar-se contra sua vontade. As terapias várias naquele primeiro mês foram inócuas, quando não se fizeram perniciosas. Após conferenciar com o eminente colega, terminou por confessar ao senhor coronel o próprio embaraço que, todavia, não significava receio ou fracasso. Pacientes havia que somente apresentavam os primeiros sinais de melhora depois de longo tratamento realizado através dos meses. O médico justificava a providência sem apresentar honestas informações como salutar medida para impedir a inquietação crescente e a vã expectativa dos genitores por uma pronta, imediata recuperação da enferma, o que estava sendo improvável. A realidade é que o problema psíquico de Esther se enquadrava noutra diagnose, dificilmente constatada pelos métodos tradicionais do agrado puro e simples do academicismo dos que se permitem a fatuidade, evitando o aprofundamento nas questões que dizem respeito à vida espiritual, à sobrevivência ao túmulo, à obsessão. Com esse adicionar de preocupações e sob a torpe desventura da incerteza quanto à restauração mental da filha, o senhor coronel fez-se taciturno, arredio, transformando-se em editoso sofredor. Intimamente não podia aceitar a conjuntura que o alcançava, absurda sob qualquer ângulo que examinada. O homem íntegro, sua vida era excelente folha de serviços à pátria e à arma, o que se dedicara, aliás, com excessivo zelo e pudicícia. Desde jovem cursara a academia militar, onde formara com rigidez a personalidade e o caráter, disciplinando a vontade com férreo esforço. Amante da verdade, tornara-se defensor
do direito, da justiça, da lealdade. Cultor das amizades relevantes, sabia distinguir afeições e deveres sem perturbar-se com as questões de pequena monta. Aos 56 anos de idade, podia considerar-se feliz até a data do infortúnio que o propelira de chofre ao desar. Consorciado em segundas núpcias com Dona Margarida Sepúlveda de Santa Maria, de tradicional família fluminense, reencontrara a dita que a morte lhe arrebatara, ao falecer a primeira esposa que lhe não dera filhos, depois da breve enfermidade que a vitimara. Senhora formosa e sensível poetisa, fora educada em elegante e primoroso colégio carioca, onde auferira invejável cultura. Dedicada aos bons livros, aprimorara aptidões na convivência com a literatura francesa, de Montaigne a Molière, Sartre, de Rousseau, Hugo, Balzac, Saint-Exupéry, de Lamartine, Saint-Beuve, Flaubert. Cultuava os seus autores prediletos e os poetas românticos no original. Desde que se consorciara, fizera do lar o agradável tabernáculo dos saraus culturais entre amigos e admiradores do romantismo da literatura refinada. O transe que a vencia dilacerava-a mortalmente. Por mais reflexionasse, não alcançava as matrizes patológicas que justificassem o transtorno que excruciava a filha. Nenhum membro da sua família, até onde alcançava as linhas da árvore genealógica, fora portador de alienação mental de qualquer natureza. O lar sustentava-se sob admiráveis bases de equilíbrio moral, emocional, econômico, e Esther jamais revelara qualquer traço de desequilíbrio, insegurança, nevrose. Filha extremosa, possuía excelentes qualidades intelectuais de que dava mostras na escola onde era modelo, amada por todos, mestres e colegas, e cumpridora responsável das tarefas que lhe diziam respeito. Visitando-a mais de uma vez, não obstante a negativa dos especialistas, alcançara o tentame apelando para o receio de não suportar a vida sem rever a filha. Assim pudera, à distância, contemplá-la durante a hibernação, desfigurada, sem conseguir deter as lágrimas. Uma dor moral de tal monta convertera-se numa inqualificável dor física que a estiolava de dentro para fora. Na sua mudez, refletiu o coronel a seu turno, revoltado ante a cruel vicissitude em que se sentia emaranhado irreversivelmente. Um pesadelo, sim, um pesadelo, que considerava a desdita. Acordaria de inopino e reveria o sol dos sorrisos no firmamento do seu lar. Quando se conseguia evadir das férreas garras do sofrimento que se esculpira a brasa no seu cérebro, experimentava a ligeira ilusão de que tudo aquilo era irreal. A filha adorada, sonho transfigurado em fada de perfeição, não poderia estar encarcerada num hospício. Sim, num hospício, embora de alto preço. A vergonha, a hediondez da doença que transforma um ser inteligente num asqueroso animal. Isso era inaceitável haver acontecido consigo. Pior, com o querubim diretor do céu das suas venturas, a filha. O homem que raras vezes umedecera os olhos no fragor da guerra, naqueles tumultuados dias do inverno de 1944 e da primavera de 1945, agora se surpreendia com as lágrimas abundantes que extravasavam da ânfora do coração sob camarteladas contínuas. Há poucas vezes, abraçado à esposa naqueles terríveis silêncios, caminhando pela avenida em frente ao mar e sob o zimbório salpicado de estrelas, evadia-se na direção da cela em que delirava, transtornada, a carne da sua carne, o rebento querido da sua vida. Que não daria por poupá-la a tais sofrimentos?
na mesma dor e braços unidos, caminhavam a sós, vencendo o tempo soturnamente, e apesar da agitação trepidante da larga e encantada orla perolada em lâmpadas feéricas de Copacabana, estavam sozinhos, fundidos na hedionda sortida da amargura aniquilante. Deus não existe, resmungava por fim, após as inúteis peregrinações mentais pelos meandros da lógica materialista. Todavia, o sabor da ira mal contida e do desespero revoltado mais lhe assodavam o ser estremunhado na via do combalimento. O que lhe representava pior em toda a tresloucada investida da jovem alucinada é que ele surgia na condição de algoz impenitente, odiento, aterrador. Desejou vê-la uma única vez para lenir-se um pouco, aluarizar a saudade. Ao formular o desejo ao médico, que não aqueceu como compreensível, veio a saber a posteriori que ela lhe adivinhava a cogitação, apresentando-se então mais transtornada, mais agressiva. A agitação que a espezinhava não tinha termo, era lancinante. Se ela morrer, arrematava a concluir os raciocínios em términos, suicidar-me-ei. Aliviava-se com esse pensamento pernicioso, acalentando a vã ideia de na morte encontrar a cessação da vida, na desorganização dos tecidos perder a razão, a lucidez, desagregar o pensamento. O infortúnio, porém, é mais sombrio e truanesco quando se faz acompanhar dos sorvos contínuos do ácido da revolta, principalmente dessa mal contida aversão ao fato afligente que faz oscilar da apatia à agressividade, gerando um estado de surda, permanente mágoa, que é a desatreladora dos corcéis da desgraça real. O orgulho, penetrado pela verruma das leis inescrutáveis, reage, cercando-se de espículos envenenados pelo desconforto que a realidade lhe impõe, para colimar no simplismo do autocídio, o combar de delinquir que traça a linha inicial das hórridas paisagens que aguardam o infrator que se torna seu sequaz. O homem forte, nos embates externos, somente afere as potencialidades quando luta sem quartel nos campos morais em que se consagra vencedor. Para tais cometimentos, a humildade e a fé constituem os mais hábeis valores de que se pode dispor com êxito, porquanto portadores da fortaleza indispensável para qualquer situação. Acostumado às alturas do prestígio e da bajulação requintada no matrimônio, Santa Maria não dispusera do imprescindível tempo para as reflexões em torno do sofrimento, que não constitui patrimônio exclusivo da ralé, dos habitantes dos pardieiros imundos onde reboucam os esquecidos da terra. A religião deveria ter-lhe dito que a sua não era uma existência de exceção, na qual somente a glória e o riso possuíssem o condão mágico para o regime permanente. As meditações, que não foram experimentadas antes, faziam-se indispensáveis agora, enquanto esperavam, sem a convivência da resignação e da paciência.